Alguns anos atrás, em 2018 ou 2019, se alguém perguntasse qual será o maior evento que pode impactar os mercados globais daqui para frente, seria outra crise financeira como 2008? Seriam os bancos ou o setor imobiliário a fonte de outra recessão na economia? Ninguém previu que uma pandemia fecharia a economia global em 2020, derrubaria os mercados no mundo naquele ano e mudaria os hábitos de trabalho e de vida da população mundial. Em 2022, o ano que acabou de terminar, será que passou pela cabeça de alguém a possibilidade de uma guerra militar, como aconteceu depois que a Rússia invadiu a Ucrânia? Pois é, esses são os eventos que a gente chama de cisnes negros. Esse termo foi popularizado pelo livro A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, para descrever eventos extremamente raros, inesperados e com consequências que podem ser catastróficas para a economia global. Agora, estamos começando o ano de 2023 e, como todo início de um novo ano, os analistas e os economistas publicam as suas projeções de dados econômicos e de mercado. A nossa já está no ar no link da descrição. Mas será que podemos ter outro evento tão impactante e raro acontecendo que não faz parte do cenário de ninguém? Então vamos perguntar para os nossos especialistas do time de research, os experts, quais manchetes eles não esperam ver nos jornais em 2023 e por que elas são improváveis. Eu vou começar com 3 predições improváveis para 2023. A Apple compra dono do Facebook e entra no metaverso. 2022 foi um ano de grandes quedas das bolsas globais, principalmente as empresas de tecnologia, com as Big Techs, Microsoft, Meta, Apple, Amazon e Google caindo 40% no ano passado. E outras empresas menores caindo muito mais do que isso, quase 70% ou 80%. Depois dessa correção, o valor dessas empresas com certeza ficou menos caro do que antes. E olhando daqui para frente, o ambiente de juros em alta globalmente e uma provável recessão significa que o ano de 2023 ainda vai ser difícil para as empresas de tech. Isso poderia dar espaço para as empresas mais fragilizadas, como o caso da Meta, serem compradas por outras empresas, talvez a Apple. A empresa já deu sinais que tem ambições de entrar no metaverso e bastante caixa no balanço. Essa aquisição faria então com que a gigante impulsionasse as suas iniciativas de metaverso. Por que ela é improvável? A regulação de fusões e aquisições hoje é muito mais rígida do que anos atrás. E se tratando de 2 das maiores empresas de tecnologia, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo, haveria uma forte resistência de agentes reguladores para aprovar esse tipo de fusão. O dólar americano deixa de ser a moeda de reserva do mundo e é substituído pelo Bitcoin. Hoje, o dólar é a moeda mais usada para transações globais, sendo a referência de preços para quase todos os produtos. Mas com tensões geopolíticas ainda elevadas, com a guerra na Ucrânia ainda se arrastando, as tensões entre a China e os Estados Unidos e uma deterioração econômica e política dos Estados Unidos, as economias globais podem buscar diversificar a exposição ao dólar americano em outras moedas. Uma moeda que não é controlada por um único país, que tenha transparência facilmente rastreável e que seja fácil de transferir em segundos a baixos custos. Essa alternativa seria o Bitcoin, a maior criptomoeda e que já é a moeda oficial de países pequenos, como El Salvador. Mas por que essa é uma manchete improvável? Por mais que o dólar tenha perdido um pouco de espaço nas reservas dos bancos centrais ao longo das últimas décadas, ele continua compondo 60% das reservas mundiais e também continua como uma reserva internacional dominante. Já o Bitcoin e outras criptomoedas ainda são muito voláteis e atualmente ainda tem uma baixíssima adesão como moeda de troca, quando você compara com o dólar, por exemplo. E a Europa termina 2023 como o melhor mercado do mundo. Depois de passar por uma crise geopolítica e crise energética em 2022, a Europa vê uma forte recuperação em 2023 por conta do inverno mais quente da história, o que mantém os reservatórios de gás natural em níveis saudáveis. E, sem uma crise energética, a inflação é controlada e a economia europeia não entra numa recessão. Além disso, a reabertura chinesa, depois de 3 anos de lockdown, impulsiona fortemente o turismo e as atividades da região. O resultado é que os ativos europeus teriam o melhor desempenho do mundo. E por que isso é improvável? Essa é uma visão bem fora do consenso dos economistas, porque a crise energética ainda está longe de ser resolvida, as condições financeiras na Europa continuam apertadas e devemos ter um crescimento econômico globalmente mais fraco. Hoje, o mercado atribui uma probabilidade de 80% de uma recessão na Europa.
Montadoras do mundo todo passam 100% da produção para veículos elétricos, abandonando carros a diesel e gasolina. Bom, os esforços para atingir emissões líquidas zero são crescentes ao redor do mundo. Tais ambições, somadas às preocupações com as mudanças climáticas, têm motivado a busca por soluções menos poluentes também no setor de transportes. Segmento esse que corresponde por 25% das emissões globais de gases de efeito estufa. Nesse contexto, a gente vê um movimento a caminho da eletrificação ganhando força nos últimos anos. Embora a gente acredite em uma aceleração dessa tendência adiante, a gente ainda vê que essa transição deve e precisa ser gradual. Hoje, nos Estados Unidos, na Europa e na China, aproximadamente 5% do total da produção e venda de automóveis são veículos elétricos, enquanto no caso da Noruega, eles já representam 54% das vendas anuais totais de automóveis. As grandes montadoras, por exemplo, já possuem metas para aumentar a fabricação de carros elétricos. A Ford, BMW e Volkswagen firmaram o objetivo de ter 50% de suas vendas globais sendo veículos elétricos até 2030. Contudo, nem tudo são flores. Existem desafios ligados à eletrificação dos automóveis, como por exemplo o alto preço dos veículos elétricos versus os carros tradicionais e a necessidade de um desenvolvimento de infraestrutura de recarga, o que nos fazem acreditar que a probabilidade dessa predição seja baixíssima no curto prazo. Mundo antecipa a meta prevista para 2050 e atinge emissões líquidas zero de carbono já em 2023. A gente sabe que o combate às mudanças climáticas é hoje um dos principais desafios por parte dos diferentes países. E a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius é fundamental para a gente conseguir o objetivo de zerar as emissões até 2050. Contudo, uma análise indica que, caso os níveis atuais de emissões persistirem, há 50% de chance de que tal objetivo só seja cumprido 9 anos acima do definido. E vemos duas razões para isso. Primeira, mais de 52% das emissões totais de CO2 historicamente e em todo o mundo ocorreu a partir de 1990 e tem se intensificado ano após ano. E segunda, estima-se que as emissões de gases de efeito estufa através do consumo de combustíveis fósseis e uso da terra devam atingir o recorde em 2022, alcançando 40,6 bilhões de toneladas de CO2. Nesse contexto, fica evidente que ainda existe um longo trajeto pela frente para a gente alcançar a marca de emissões líquidas zero mundialmente, o que nos faz acreditar que o atingimento desse marco no curto prazo seja extremamente improvável. Fundos imobiliários deixam de pagar dividendos mensais. Apesar da obrigatoriedade de distribuição dos dividendos ser semestral, a maior parte dos fundos imobiliários existentes no mercado atualmente faz esse pagamento mensalmente. Grande parte dos investidores de fundos imobiliários optam pela classe de investimento justamente como forma de obter uma renda extra mensal. Por isso procuram fundos que pagam dividendos mensalmente. No entanto, o pagamento de dividendos em FIIs se baseia na Lei 9.779/99, onde regra que os FIIs devem distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferido pelo regime de caixa a cada semestre. Essa apuração será feita com base em balanço ou balancete semestral, ou seja, assim que aufere as receitas e paga todas as despesas, o FII é obrigado a distribuir 95% do lucro que acumulou em caixa aos seus cotistas. Respeitando o prazo de 6 meses definido em lei, cada gestora de FII terá a própria política de distribuição de dividendos. Todos os fundos imobiliários pagam dividendos e ainda são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do lucro a cada 6 meses. Então, por mais que essa predição acontecesse, ela não impactaria o pagamento dos dividendos dos fundos imobiliários, dado que a lei atualmente regra essa distribuição de 95% dos lucros semestralmente, que é a arbitragem de cada gestor pagar mensalmente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e até a próxima!